Então, tudo isso a gente precisa colocar na conta para entender, efetivamente, vamos trazer esse juro para baixo do neutro? Eu acredito que em dado momento, sim, nós vamos trazer. Né? Até porque a gente precisa lembrar que nós somos uma economia em desenvolvimento. Então, se somos uma economia em desenvolvimento, cedo ou tarde a gente precisa sim colocar um pouquinho o pé no acelerador para tentar fechar esse gap que a gente tem para os desenvolvidos. Toda vez que você realiza esse movimento para o mercado de ativo de risco, são anos maravilhosos. São anos maravilhosos. Mas uma coisa que o investidor precisa ficar atento é que este movimento não é reloginho, não é sincronizado. Começou a cair juro, o ativo começa a andar. Então, vou esperar o primeiro corte de juro para começar a montar a minha carteira. Já fica de fora de uma parte do movimento. Até por isso a gente defende sempre muito essa questão da alocação estrutural. Você carregou a alocação estrutural, você vai ter ativo de risco na sua carteira o tempo inteiro. Né? Você tem ativos de risco e ativos de risco. Tem hora que você está em ativo de risco, mas você está numa posição um pouco mais defensiva dentro daquele grupo, mas você está exposto a ativo de risco. Tem hora que você vai realmente para o ataque. Então, é mexer um pouquinho nisso, mas você tem essa posição. Por quê? Vamos sim entrar num corte de juros, na minha leitura, vamos para baixo disso que o mercado está vendo, os 10. O mercado sempre vai colocar um pênalti, né? Um prêmio, né? Ou pênalti, eu chamo de pênalti, um pênalti. Para falta de disciplina que nós temos, né? Então, a falta de disciplina no nosso mercado sempre penaliza. Mas cedo ou tarde, a gente percebe que esse pênalti foi demais, né? E aí dá para comer um pouquinho desse prêmio e destravar ainda mais valor. Só que ninguém tem bola de cristal. E aí entra a disciplina da carteira estruturada. Eu acho que tem um ponto muito legal que você colocou, porque hoje é uma preocupação, eu percebo, das pessoas, é essa, né? Pô, Gui, mas os juros aqui vai cair com os Estados Unidos subindo? Eu vou falar, olha, por que isso seria um problema? Porque, poxa, quando os Estados Unidos sobe juros, o dólar tende a se valorizar. Vou falar, legal, mas por que o dólar tende a se valorizar? Porque aumenta a demanda por dólar frente à demanda por real, e aí o dólar sobe. Eu falo, legal, mas então você está pensando numa demanda por dólar e real, certo? No equilíbrio, a pessoa fala, certo. Você já deu uma olhada na balança comercial do Brasil? Não só nos últimos meses, mas como nos últimos anos, a balança comercial do Brasil está fazendo isso aqui, saldo superavitário. O que isso significa? Que a gente está vendendo, exportando tantos produtos, né, que para a gente trazer, internalizar esse dinheiro, a gente precisa vender dólar e comprar real. Então a gente está aumentando a oferta de dólar e aumentando a demanda por real. Isso aí tende a valorizar a nossa moeda. Né? Mas aí os Estados Unidos vão subir juros. Calma lá. Enquanto a gente está cortando aqui, vamos ver o que está acontecendo com o fluxo, né, agora vindo para investimentos? Também está super alto. Beleza. Tende a reduzir um pouquinho? Tende, mas a nossa balança comercial hoje tem um saldo positivo muito grande. Muito diferente de outros países emergentes. Então o Brasil está numa situação muito mais confortável que outros países emergentes porque eles não têm esse superávit na balança comercial. Então eles precisam segurar a moeda através de um diferencial de taxa de juros. Além disso, né, se os Estados Unidos dão mais duas altas de 0,25, mesmo assim o diferencial de juros de 13,75 para 5,5, 5, 5,5, 6, cara, continua muito alto, muito acima da média histórica. Então não é esse alta adicional, marginal do FONC, né, do Fed, do Banco Central Americano, que vai alterar esse ciclo mais positivo para o mercado brasileiro. Pode ser que essa alta, ela diminui um pouco o que a gente vai observar de ganho no curto prazo. Tá? Por que eu falo no curto prazo? Porque o que o Banco Central Americano quer? Ele quer controlar a inflação. Se mais duas altas forem necessárias e forem efetivas para ele controlar a inflação, a gente entende que em um determinado momento, mais provavelmente em 2024 ou início de 2025, ele também tende a começar um ciclo de queda de juros. Né? Então isso, você postergaria, você trocaria um rendimento um pouco maior no curto prazo para trazer lá na frente, mas hoje a preocupação das pessoas é, mas aí o dólar vai se valorizar, a expectativa de inflação. Calma lá, que o Brasil de hoje ele é muito diferente do Brasil, né, dos anos anteriores, dos ciclos de corte de juros anteriores, porque a gente tem um superávit na balança comercial muito relevante, o ingresso de dólar muito relevante para cá. Então, eu não vejo com tanta preocupação isso, justamente pela posição um pouco mais confortável que a gente está com relação à nossa balança comercial hoje. Sim, os termos de troca estão muito bons pra gente, né? O que a gente exporta tá caro em relação ao que a gente importa. Mas não só os termos de troca, porque termos de troca você pensa em preço, né? Tipo assim, o preço do minério de ferro ele tá acima da média histórica, o preço dos grãos e soja que o Brasil exporta, né? Eles estão relativamente elevados, historicamente elevados, mas o quanto o Brasil está exportando também está elevado. E isso não se reflete só num momento, porque se o ponto fosse só termos de troca positivo, ou seja, só o valor desses bens altos, aí
é um pouco mais preocupante. Porque se eles caem de preço, como está acontecendo para reduzir a inflação, a gente ganharia menos. Só que a gente está vendo os preços que saíram das máximas históricas e já caíram de maneira relevante cair, e o saldo da balança comercial ainda super positivo. Por quê? Porque a gente está compensando a queda do preço no aumento da quantidade. Isso não vem acontecendo de agora, isso vem acontecendo desde 2015, 2016.